qual que deve ser o procedimento da mãe ou do pai que sente que outra pessoa está querendo fazer o papel da mãe e do pai no lugar dela? Às vezes até o filho é o alvo, né, Cristina? Conversar muito com o filho, essa relação familiar também, né? Exatamente. É ter uma conversa, né? A gente entende que o diálogo, a comunicação, ela é importante, né? Então, manter uma conversa, né, com o filho, né? Manter ali, tentar estabelecer um limite. E uma outra coisa também que é importante a gente entender é um apego, às vezes, extremo que alguns pais têm com relação aos filhos, né? Então, esse apego excessivo, a gente tem que ver se não está havendo aí, então, uma relação dependente. Sim. Porque se houver alguma relação dependente, tem que ser resolvido. Porque senão, esse filho ou essa filha vai se casar, né, daqui a um tempo. E aí, como é que eles vão fazer? Você tocou no assunto que eu ia te perguntar, porque agora tem uma tal de síndrome do ninho vazio, Sim. que é uma questão que a gente tem que colocar mesmo em pauta e é um assunto muito relevante. Isso acontece às vezes quando um ente querido falece, então a pessoa fica sozinha em casa, ou também, geralmente acontece, principalmente com a mãe do noivo, quando o noivo ele vai para a casa da noiva, da casa deles agora, e deixa a mãe. E a mãe então fica arrasada, porque fala, perdi o meu filho. Na verdade não perdeu, mas como tratar esse assunto dentro do coração dela, Cristina? O que ela deve fazer, né? Primeira coisa é tratar um ponto que é com relação ao relacionamento dela. Né, essa relação extrema, dependente entre ela, o filho ou a filha, né? Primeira coisa, a gente tem que fazer isso. E segundo, ela precisa então começar então, a preencher o coração dela. Né? A gente vai entrar naquela questão que nós falamos ontem, né? Que é a questão da negação. Aí também vai entrar todo aquele processo da negação, da aceitação. Então tem que ser tratado esses níveis. Né? Porque, de fato, a pessoa, quando ela casa, os pais, eles perdem mesmo. Mas nós chamamos isso não de uma perda ruim, nós podemos chamar de uma perda boa. Necessária. Necessária, porque há um rompimento de vínculo ali naquele momento. E, às vezes, os pais, principalmente a mãe, ela não está preparada para esse rompimento. Então, ela precisa, então, de ser preparada, né, para esse rompimento, para que, quando isso acontecer, ela não sofrer tanto, né, quando vê os filhos saindo de casa. E tem uma visão também que você não perdeu, né? Você ganhou uma nora, ganhou um genro, um filho, né? Aumentou a sua família, exatamente. Né? Então, tudo é a forma que nós enxergamos a situação. Né? Agora, atividade para esses pais também é interessante, porque às vezes os pais vivem, às vezes não, né? Os pais vivem para cuidar dos filhos. Aí quando os filhos saem de casa, é muito comum eles pensarem, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? A minha função não era cuidar do meu filho, e agora? É importante também atividades, talvez encontros de amigos, porque muitos casais perdem as amizades ao longo do tempo. O que vocês aconselham para essas pessoas? Para preencher o tempo também, de forma saudável? Com certeza. A atividade, principalmente a atividade física, ela é imprescindível, né? Tanto para uma situação dessa como uma situação de depressão, alguma síndrome. Então, é necessário fazer alguma atividade, ter outros relacionamentos, procurar amizades antigas, pessoas que de repente eu já perdi o vínculo. Então, né, é um encontro, são acampamentos. Hoje a gente tem uma diversidade tão grande, né, de atividades. Então, essas pessoas elas têm que procurar atividades específicas e diferentes, porque vai tirar ela do foco. Sim. Né? Ela precisa de ser retirada daquele foco. Sendo retirada daquele foco, aquele vazio vai começar a ser preenchido. Ótimo. Eu tenho uma pergunta. Teve? De ontem. Ontem a gente teve nesse quadro e eu estava, né, saí daqui fazendo as coisas. Aí eu encontrei algumas pessoas e elas haviam assistido. E elas falaram, faz essa pergunta. Por que às vezes tem pessoas que têm facilidade com essa questão da perda e outras, às vezes, entram na depressão, têm realmente certa dificuldade em aceitar a perda. Uns trabalham muito bem e outros têm muita dificuldade. A gente vai ver dois fatores. O primeiro fator é a personalidade. Tem umas pessoas que têm uma personalidade realmente mais frágil do que as outras. Então, quando acontece alguma ruptura na vida dela, quando acontece, então, um separar, uma perda, o que vai acontecer? Diante dessa perda, ela vai ter uma dificuldade maior de aceitá-la. Então, a gente tem o fator personalidade, fragilidade.
Um outro fator, a gente vai ver também, a gente vai perceber o quanto que aquela pessoa ela foi importante e o quanto eu tinha de profundidade de relacionamento com aquela pessoa. Então, quanto mais apegado eu estiver a uma pessoa, aquele apego extremo, mais difícil vai ser para eu poder superar essa perda. Tá respondido, então. Tem mais aqui perguntas, a Lenice Eleutério, coloca assim, meu nome é Lenice, eu chamo a atenção quando vi no quadro sobre a dificuldade de lidar com as perdas. Nós estamos falando isso praticamente essa semana. Uma das coisas que quando sofremos qualquer perda, logo é afetada é a nossa autoestima. Ela colocou, quero ainda relatar que a dificuldade de lidar com perdas me levou à depressão profunda, onde eu quase perdi a minha vida, mas para a glória de Deus estou de pé. Mas assistindo o programa, eu percebo que isso ainda me afeta até hoje, pois não consigo me relacionar conjugalmente. Obrigado e Deus abençoe. Então você percebe que ela venceu a depressão profunda, que é uma situação terrível, ela conseguiu já sair disso tudo, mas que ainda tem alguns resquícios dessas situações das perdas, que ela não consegue se relacionar conjugalmente. Eu não sei se ela perdeu algum ente querido e depois não consegue, praticamente é o que dá pra gente entender, mas isso também é passível de um tratamento na clínica da alma, né? Com certeza, sim. É importante ela procurar, porque se ela está tendo alguma dificuldade conjugal, isso vai ser muito ruim para ela. Então é necessário sim ela procurar uma ajuda, né? Procurar lá a clínica da alma, né? Nos procure lá para ela poder então ser acompanhada, mesmo porque a gente precisa entender melhor a situação, para a gente poder responder. Aliás, está passando todos os contatos do Clínica da Alma aqui embaixo, você pode anotar e mandar o seu comentário. O Fernando coloca o tema, está muito interessante, o mundo hoje busca a felicidade, rejeita Jesus. A felicidade tem se resumido em dinheiros, festas, bens, que ele está falando daquelas perdas que nós falamos, inclusive, ontem. Muitos entendem que são felizes por causa disso. Qual a visão que vocês têm em relação a esse tipo de comportamento? Nós dissemos muito isso ontem, a questão dessa felicidade que está em Jesus Cristo. Essa pergunta ela veio desde ontem, então já sanou essa dúvida do Fernando. A Rabi parabeniza a todos pelo programa. Gosto muito de vocês, o quadro novo está ótimo, quero participar do sorteio. Ela é de Viçosa. A Natália de Angra dos Reis, perdi um filho de 7 anos, hoje eu tenho apenas um de 14, que chora muito sentindo a falta do irmão. É uma dor muito grande. Queria que vocês falassem sobre esse tema. Ontem a Cristina, inclusive, falou aqui sobre esse prazo, né, esse período do luto, né? Às vezes é normal a gente sentir falta, principalmente do irmão. Não necessariamente, às vezes, seja uma dor de uma perda constante. Às vezes é a lembrança, mas às vezes também, né, Cristina, é um caso a ser estudado também, né? Com certeza. A gente tem que ver, né, de fato, o que está acontecendo, o que de fato ele está sentindo. É como você falou, Maurício, a falta, ela é normal eu sentir. A saudade é normal eu sentir. Eu não posso sentir aquela dor extrema como se a pessoa, algumas pessoas até mesmo sentem como se o outro ainda estivesse vivo, como se não tivesse perdido, como se aquela perda não tivesse acontecido. Então a gente precisa avaliar bem, mas a falta, a saudade, ela é normal a gente ter. Afinal de contas, é uma pessoa que a gente amava, um irmão, um filho, né, um pai, uma mãe, mas essa falta ela é normal. Então a gente precisa saber essa medida da dor, né, e esse período aí pra gente poder até porque ela também nem falou aqui o tempo, né? Porque aí, a falta, a saudade é saudável, ela né? É saudável, sim, faz parte. Eu posso confessar que faz uns 2 anos que eu perdi o meu avô. E nossa, até hoje eu tenho muita saudade. A dor da perda foi grande, a gente sente a saudade, às vezes a gente se pega lembrando de algumas coisas e até vai às lágrimas, porque sente aquela saudade daquele momento. Mas é a questão de você saber que foi um ciclo que terminou.